Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Deus seja louvado pela sua vida, que tem dedicado um tempo para assistir essas aulas, não somente essa aula sobre o tema conflitos da vida, mas também todas as aulas que nós temos ministrado nesse período de pandemia. Eu já quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe. Como nós dissemos em outros vídeos, a página da igreja, o canal da igreja precisa de inscritos para liberar alguns recursos. Nós não sabemos até quando essa quarentena será realmente mantida, se será postergada, mas temos que estar preparados para caso ela se estenda. Mas mesmo após o término da quarentena, possivelmente vamos continuar com as aulas gravadas no templo. São planos, né? São os planos do coração do homem, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas o cumprimento deles vem do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, habilite o sininho para receber os vídeos assim que eles forem colocados no canal da igreja. Nós vamos hoje falar sobre os conflitos, mais uma vez sobre conflitos, no momento de enfermidade e luto. Também é um assunto pesado, é um assunto que inevitavelmente todos nós vamos enfrentar em algum momento. Então fique aqui comigo até o final. E se você passa por esse problema de enfermidade ou luto, conhece alguém que já passou, ou se nunca passou, como é o meu caso, nós vamos entender um pouco como lidar com essa situação difícil. Vamos orar para que Deus nos dê graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos concede. Dá-nos graça, Senhor Deus, para falar desse tema. Mesmo não tendo vivenciado, estou rodeado de pessoas que passaram por isso, que estão passando por isso. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, me dá da tua graça para falar desse assunto com bastante empatia no coração. Ajuda-me, Senhor Deus, a ajudar outros irmãos que estão passando por essa situação ou que passarão em algum momento da sua vida, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Como eu disse para os irmãos, eu não tive nenhum caso de enfermidade na minha família ou comigo, com a minha esposa. Não tive casos de luto ainda na família. Mas nós temos que ser realistas que isso em algum momento vai acontecer. Mas como cristãos, como crente que tem comunhão com os irmãos, nós vemos casos de pessoas que estão com enfermidade, que passaram por lutos, e realmente não é fácil. O mais próximo que nós temos de experiência com isso é com os irmãos que estão passando ou que já passaram por esse problema. Então vamos discorrer aqui nessa lição sobre esse tema. Nosso texto bíblico está em Romanos 8:18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O texto é bem claro, não necessita de muitas explicações. Agora, para a gente dar continuidade aqui, vamos tentar sentir na pele como é a vida de um enfermo. Eu sei que é complicado. A pessoa está enferma, vamos falar de como é como é estar na pele de um enfermo. Não é fácil, mas só para retratar o que nós queremos falar aqui. Não é uma dorzinha de cabeça, não é um período que você fica 1 ou 2 dias de cama com uma dor de cabeça, com febre. Não. Nós queremos falar aqui de algo que limita, algo que
pode trazer na vida da pessoa tudo quanto nós falamos nessa série Conflitos da Vida. O enfermo, vamos falar de enfermidade em si, algo pesado. Imagine qualquer uma dessas na sua mente. Primeira coisa, o trabalho é suspenso. Pessoa que é acometida de uma enfermidade pesada, primeira coisa é o trabalho suspenso. Então, boa parte da vida da pessoa já é modificada nesse momento. O trabalho faz parte da nossa vida. O trabalho também pode fazer parte da sua autoestima, do seu orgulho e de uma série de outras áreas da sua vida. Nós vimos isso em outras aulas, que o trabalho ele pode ter boa parte do seu coração, que se ele for tirado, ele acaba indo junto. Nós vemos lá na parte de autoestima. Então, por aí, um trabalho que tem grande influência na nossa vida já é modificado ou até retirado da nossa vida. A intimidade é invadida. Uma pessoa que está enferma, acabou a privacidade, você está ali sendo visto por enfermeiros, médicos o tempo todo, não há como dizer, eu não quero que você veja, não quero que você olhe, não quero que você examine, acabou. Dois pontos aqui que já vê a dimensão que eles tomaram, a proporção que eles tomaram. Relações sociais impossibilitadas, a pessoa fica num leito, a pessoa fica internada, não vai poder ver seu filho, sua filha, sua esposa, os irmãos em Cristo. 3 pontos aqui já mudou completamente a vida da pessoa que está enferma. Em alguns casos, a mudança de aparência, a mudança na aparência, a pessoa fica mais magra ou ganha peso, muda cabelo, muda tudo. Em questão de pouquíssimo tempo, a vida da pessoa é completamente transformada e trazendo consigo todos os problemas que nós vimos nas aulas anteriores. Ansiedade, medo, depressão, baixa autoestima e por aí vai. Então a pessoa ela perde completamente a sua identidade. Então ela passa de um sujeito, uma pessoa com nome, e passa a ser referida a ela como um diagnóstico ou um número de leito. O fulano com problema tal, o fulano que adquiriu tal doença, ou o leito número tal. O seu nome é retirado, a sua identidade, a pessoa se tornou ali um objeto. É essa a sensação que o enfermo tem. Está num ambiente que não é o seu, não está na sua cama, não está na sua mesa, na sua casa, um ambiente completamente desconhecido. Vive na dependência de outros para tudo. Não consegue tomar banho, não consegue fazer sua higiene pessoal, não consegue cuidar da sua aparência. Olha o que nós vimos até aqui. A vida de alguém limitado pela enfermidade. Não tem roupas e objetos que são seus. Tudo é impessoal, nada é dela. O conceito que nós temos de vida foi completamente retirado aqui. Até aqui. Vida, que é viver intensamente com a sua família, com os relacionamentos, com as coisas que você gosta. Acabou tudo. A pessoa está viva porque há um coração batendo, porque há olhos abertos, há pensamentos na mente, mas o conceito que nós entendemos por viver já não existe aqui. Imposição de horários para atividades. Quando há ainda
possibilidade de executar atividades são nos horários impostos por outras necessidades, por outras pessoas, por médicos. Vive a ausência da família, o que é terrível. A pessoa tem que ressignificar completamente a sua vida para não ter um colapso. O enfermo, ele está ali em todas essas situações. A única forma dele aguentar um dia após outro, confiando em Deus, pensando na sua família, ele vai dia após dia, hora após hora, tentando dar um significado novo para a sua vida. É um exercício diário, é um exercício horário, eu diria. E por consequência, é inevitável que alguém com enfermidade por muito tempo, que esteja se privando da sua família com todos esses problemas, não venha adquirir ansiedade, depressão, solidão, todos os assuntos que nós vimos em aulas anteriores. O medo de acabar se tornando um estorvo se vier a sair do leito, do hospital e não conseguir retomar suas atividades. Medo de causar sofrimento aos entes queridos. Tudo isso se passa na mente de quem está com alguma enfermidade. Medo de que seus sentimentos não sejam valorizados. É mais que um medo, é uma constatação. Porque as pessoas, os seus familiares, continuam tendo a vida, continuam tendo seus trabalhos, continuam tendo seus relacionamentos, e muitas vezes o enfermo, que estará com suas limitações na sua casa ou no hospital, estará com tristeza, estará com sentimentos diversos que não vão ser compreendidos, não vão ser valorizados. É algo que terá que acompanhar a pessoa, dependendo da enfermidade, terá que acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Aquilo que nós entendemos por enfermidade foi mudado até aqui, né? É algo muito mais pesado. Estamos falando de enfermidade num sentido mais intenso que a gente consegue aqui para dar continuidade a essa aula. A vida de enfermo certamente é cercada de tristeza, baixa autoestima, cheia de procedimentos invasivos, consultas, agulhas pelo corpo, retirada de amostras para biópsia o tempo todo. A pessoa deixa de ser aquela que toma suas decisões para tudo. Pessoas que a amam vão fazer isso por ela. É um sofrimento físico e psíquico muito intenso. De tudo que nós vimos até agora, nós vimos que a parte física, ser privado de viver de uma forma física, é algo muito forte, é algo extremamente limitante. A pessoa ainda, além de carregar tudo aquilo que nós vimos, a depressão, a síndrome do pânico, a solidão, a baixa autoestima, ela ainda carrega a enfermidade física. Até então, nós vimos problemas na mente, problemas no cérebro, alterações químicas no cérebro. A pessoa tinha a sua locomoção, ela tinha a sua ainda uma liberdade de ir e vir, ainda que limitada, quando ela tinha seus momentos de momentos bons, momentos que ela não estava tendo os problemas. Mas aqui, além das partes mentais, tem a parte física. É extremamente limitante. No nosso conceito, como seres humanos, a vida acabou aqui. Mas como crentes, certamente que não.
E a vida de quem sofre pelo luto? A vida dos familiares que perderam um ente querido? Como é? Exatamente como nós vimos a vida do enfermo. Tirando um ou outro que não está relacionado à luta diretamente, mas o sofrimento é o mesmo para quem fica. Seja a pessoa que está sofrendo de enfermidade, ou seja o familiar que está sofrendo pelo enfermo ou por ter perdido um ente querido. Carrega tudo isso. Quando um irmão nosso vem a falecer e deixa sua esposa, filhos, esse é o sentimento que os familiares carregam por muito tempo, por dias, por anos. Alguns vão carregar isso por toda a vida. Tentei aqui gerar um pouco de empatia para você que está assistindo, para entender um pouco a mente, como está o coração de quem sofre de enfermidade ou luto. Para assim nós darmos continuidade aqui nessa aula. É pesado, já tinha parado para pensar. Você que nunca teve um problema assim de enfermidade, eu sei que como crentes nós temos contato com irmãos que tiveram problemas com enfermidade, que passaram pelo luto. Mas já se perguntou como é estar nessa situação? Eu confesso que foi muito esclarecedor ver esses pontos aqui. Por mais que eu tenha contato com irmãos enfermos que tiveram luto, que estão no luto, eles não chegaram ao ponto de falar de todos esses pontos aqui. Mas esses são relatos de pessoas que estão passando por enfermidade. Relatos profundos que a pessoa não fala para qualquer um, mas fala para um psicólogo, fala para um irmão mais chegado, para alguém muito próximo da família. É algo bastante intenso. Agora, por que há conflitos na enfermidade? Parece meio óbvio. A pessoa tem tantos problemas de ordem psicológica, de ordem física, como não ter conflitos? Mas como crentes, nós temos conflitos por quê? Cremos um Deus vivo, Deus que é verdadeiro, um Deus que é poderoso, que cura enfermidades. Então nós esperamos. Alguém está enfermo? Jesus vai curar. Jesus vai curar com sua própria mão miraculosa, vai dar recursos médicos. Nós sempre esperamos que a pessoa seja curada, mas nem sempre ocorre dessa forma. E aí começam os conflitos. Não é fácil esse momento. A fé ela pode ser abalada. Vem uma série de questionamentos na mente. Mas vamos entender aqui, tentar entender um pouco à luz da palavra de Deus. O primeiro conflito é porque nós sabemos que Jesus tem poder para curar. Mas ele cura o tempo todo? Eu quero chamar você aqui para uma reflexão. Você como crente, nós não ousamos falar, não, Deus não vai curar. Isso é falta de fé. Longe de mim falar uma coisa dessa, mas isso é um fato. Nós sabemos que ele tem poder para curar, nós pela fé cremos, e também há muitos testemunhos de pessoas que foram curadas. Temos testemunho de pessoas no nosso movimento, na nossa igreja, pessoas que tiveram enfermidades gravíssimas, ficaram internadas, ficaram em coma e Jesus as livrou. Temos casos incontáveis, mas temos casos que Jesus não curou. Pelo menos na nossa visão, a pessoa não foi curada, permanece com a enfermidade. Em alguns casos, o nosso irmão, a nossa irmã veio a falecer.
na nossa concepção, algo de errado ocorreu. Algo que não deveria ocorrer, ocorreu. Essa é a nossa visão humana que vivemos aqui. Isso já é um conflito grande de muitos questionamentos e que certamente vai render muitos questionamentos a Deus. Um outro conflito é Deus e sua soberania e propósitos. Nós cremos num Deus que tem poder absoluto e controle sobre todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que não cai um passarinho que não seja da vontade dele. Um Deus que sabe de todas as coisas. E um conflito que nós temos é associar que alguém está enfermo porque está dentro do plano de Deus. Alguém faleceu porque essa era a vontade soberana de Deus. É um conflito isso que nós temos. E esse conflito, ele é gerado primeiro por, eu acredito que existe uma influência grande da forma de interpretação bíblica nos dias atuais, a forma de interpretar as escrituras no que diz respeito às curas de Deus, como Deus faz isso, e que Deus tem a obrigação de nos curar. Jesus levou as nossas enfermidades e transgressões, mas aquele texto não fala de doenças físicas. Não está falando de doenças físicas, embora essa seja a interpretação atual. Nós cremos que Jesus cura. Isso é incontestável. Mas o fato é, ele não cura o tempo todo. Na própria Bíblia, Jesus entrando numa cidade, a própria palavra de Deus relata, chegando ali curou a muitos. Não curou todos. Isso é algo que gera conflito. Beber um pouco de água aqui. Hoje eu estou preparada com uma aguinha. Normalmente eu fico com a garganta seca aqui. Vamos lá. Consequência de pecado. É algo que também gera um conflito em nós. Nós sabemos que Deus é perdoador, que Deus perdoa todos os pecados. Sabemos que Deus proveu o sacrifício na cruz do Calvário para que fôssemos livres do pecado. Então, se o irmão pecou e pediu perdão, por quê? Poderia estar enfermo por consequência do pecado. É algo que gera conflito. Até que ponto Jesus está aguardando que eu peça perdão? Ficou feio isso, né? Que eu peça perdão. Temos esse conflito. É errado, num primeiro momento, associar a enfermidade a um pecado, mas também é errado dizer que alguma enfermidade não é, de forma alguma, consequência de um pecado. Temos que perceber isso também. E outro conflito é que é um ciclo estabelecido por Deus. Nós não vamos viver para sempre aqui. Não são todos os servos de Deus que tiveram a dádiva de falecer dormindo, fecharam os olhos e foram para os braços do Senhor. Alguns tiveram enfermidades, irmãos próximos nossos tiveram
sofreram com a enfermidade e partiram para a glória. É um ciclo que Deus estabeleceu. É a forma que Ele determinou que nós viveríamos aqui, diante do que ocorreu com o pecado original de Adão. É triste, muito doloroso perder um ente querido. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu tenho os meus pais, minha esposa tem os pais dela. Mas nós sabemos que em algum momento isso vai acontecer. Eles sabem que isso vai acontecer com eles. Nós sabemos que isso vai acontecer conosco em algum momento. É um ciclo estabelecido com Deus, por Deus. E como ajudar? Como ajudar as pessoas que estão passando por esse momento? É um conflito que nós enfrentamos na comunidade, porque às vezes não sabemos o que falar para uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está passando por luto. A gente visita uma pessoa que acabou de perder um ente querido ou que está enferma. O que falar? Às vezes é melhor não falar nada, apenas ouvir, dar um abraço, estar presente, chorar junto. Mas é um momento extremamente doloroso e delicado. Então vamos lá, o primeiro é aqueles tópicos. O poder de Jesus para curar. Ele cura toda e qualquer enfermidade, mas ele não irá curar todas. Nós vemos na palavra de Deus aqui, em Mateus 9, 35, versículo 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Aqui nós vemos Jesus curando todo mundo, praticamente todo mundo que passava na frente dele. Em alguns casos houve fé, outros casos não houve fé. Ele curou e ele cura nos dias de hoje. Há infinitos relatos de irmãos sendo curados. Mas temos o caso de Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10, que fala do espinho da carne. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim que repouse sobre mim o poder de Cristo. Paulo pedindo ao Senhor Jesus: me livra desse mal. E a resposta de Deus: não. Claramente não. A minha graça te basta. É difícil entender que, em alguns momentos, que nós, como crentes, vamos orar a Deus para nos livrar de uma enfermidade, e a resposta de Deus será: não. Eu não vou livrar você, você vai ficar dessa forma. Não é porque você tem um pecado, não é porque você tem cometido erros, tem me desagradado. Eu quero que você continue com essa enfermidade, porque eu tenho um propósito nisso. Isso gera um conflito muito grande em nós. Agora, a enfermidade, sim, ela pode permanecer em nós, se for a vontade de Deus. É algo, dizer dessa forma para alguns irmãos é um absurdo. Seria um erro de interpretação bíblica. Como que Deus vai querer que alguém fique enfermo?
Mas é bíblico? Nem sempre a enfermidade é sinal de incredulidade, como nós vimos aqui no caso de Paulo. E que certamente há irmãos perto de você, ou alguém na sua família, ou com você mesmo. Pode não ser um sinal de incredulidade. Pode ser uma manifestação de Deus, ele permitiu, e por motivos que só ele conhece. Alguns podem permanecer assim por algum tempo ou até o fim da sua vida. E a vontade de Deus era que Paulo permanecesse com esse espinho na carne que ninguém sabe exatamente o que é. Há algumas especulações sobre isso, sobre os olhos, as vistas de Paulo, alguma coisa, mas ninguém sabe o que é. E um outro caso aqui, muito semelhante ao que nós vimos, João 9, versículo 1 ao 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Gera muito conflito em nós isso. Deus não faz isso. Deus é quem cura. Deus é quem tira enfermidades. Mas aqui, alguém que nasceu cego, com um propósito de Deus para ser glorificado. Nós vemos aqui 3 formas de Deus agir. Mas nenhuma delas pode ser adotada como regra. Podemos sim consultar essas formas de Deus agir, mas jamais tomar como regra. Alguém está enfermo? Sempre é soberania de Deus, sempre é... Sim, de uma certa forma, tudo está no plano de Deus, nada foge do controle dele. Nada. Tudo está no plano perfeito de Deus. Seja aquela enfermidade por pecado, seja aquela enfermidade acometida por... enfim, não vem nenhuma na minha mente aqui, mas de certa forma todas estão debaixo do plano de Deus. Mas não podemos adotar como regra. Está enfermo é porque pecou. Está enfermo é vontade de Deus. Não. Cada caso é um caso e está debaixo do plano perfeito e dos desígnios de Deus. E mais um que relata aqui a soberania e o propósito de Deus, que está em Jó, capítulo 2, do verso 7 ao 13. Mas somente um versículo aqui. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Foi uma permissão de Deus aqui. Deus permitiu. O diabo, Satanás, diante de Deus falou, os irmãos conhecem, tá lá o teu filho, o servo Jó, só te adora porque você enche ele de bens. Mas permita que eu coloque enfermidade nele, que eu quero ver se ele vai te adorar. Deus permitiu. Vai lá. Ele não vai me blasfemar. Pode ir. Plano de Deus. Soberania de Deus. Então nós vemos Jesus curando a vontade de Deus. Jesus, só colocar o texto aqui melhor. Nós vemos aqui Jesus curando, porque essa era a vontade de Deus, que aquelas pessoas fossem curadas. Pessoas permanecendo com a enfermidade, porque essa era a vontade de Deus. Vamos voltar aqui. Pessoas nascendo com a enfermidade, porque essa era a vontade de Deus. Paulo pedindo para se ver livre, e Deus não o fez livre. E também agora nós vamos ver, pode ser uma consequência de pecado. Como disse para os irmãos, não podemos de forma alguma acusar um irmão, julgar um irmão que está enfermo porque é consequência de pecado. Mas não podemos também tirar completamente essa possibilidade.
Porque se for consequência de um pecado, tem que existir um aconselhamento, tem que existir um trabalho de aconselhamento para que o Espírito Santo possa levar essa pessoa a um arrependimento. Então aqui, nesse caso de 1 Coríntios 11, versículo 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. O texto aqui fala de irmãos participando da Santa Ceia e que estavam em pecado não confessado a Deus. E a Bíblia fala que por causa disso há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, muitos que morrem. É a palavra de Deus dizendo isso. Enfermidades por consequência do pecado. E mais um caso aqui, 1 Coríntios 5, verso 1 e 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui um caso na igreja de Corinto, de crente que estava dormindo com a sua madrasta. Era um crente, uma pessoa salva. O próprio Espírito Santo, usando a vida de Paulo, dá testemunho disso. Paulo dizendo que esse seja entregue a Satanás, ou seja, para que ele não piore, para que ele não faça coisas piores, que ele seja entregue ao diabo, ele vai morrer, mas o espírito será salvo no dia do Senhor, porque houve uma conversão, houve um arrependimento em algum momento aqui, Jesus o salvou, mas ele agora está nessa situação. Então a providência de Deus aqui ele pode morrer a qualquer momento. Eu sei que muitas vezes esses textos passam desapercebidos por nós na leitura da Bíblia. Às vezes nas pregações isso pode passar batido, porque falar de enfermidade como consequência de pecado pode ser bastante doloroso para famílias que vivem com um ente querido com enfermidade, ou alguém da igreja que está passando por enfermidade ou passou recentemente por luto. E esse é um caso de um luto. Enfermidade é luto, em que a pessoa foi morta por consequência do pecado. E é fato que é um ciclo estabelecido por Deus. Aqui em Salmo 90, verso 10, a duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. É um ciclo estabelecido por Deus. Deus quer que estejamos com Ele. Não fomos feitos para ficar aqui para sempre. E o plano dele é que nós venhamos a partir em algum momento e estar com Ele. Então é um ciclo estabelecido por Deus. E tudo isso gera conflitos muito grandes na nossa vida. Tentamos encontrar respostas para quando estamos nessa situação de enfermidade, ou alguém que nós amamos que está assim, que nós precisamos de resposta. O ser humano precisa de resposta para estar em paz consigo mesmo, para conseguir viver a sua vida minimamente em paz. Busca resposta para chegar naquele momento e dizer: é isso que está acontecendo. Para então tentar procurar a solução em Deus, falar com Deus. É um momento bastante conflitante da vida. Aqui em Salmo 116, 15 também,
Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Versículo interpretado muitas vezes de uma forma não muito correta, mas preciosa porque Deus tem esse plano de que estejamos com Ele. Então, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse é o sentido desse versículo aqui. E como ajudar nesse momento tão difícil? Estou correndo um pouco aqui, já havia falado em outras aulas, estou tentando ficar dentro dos 45 minutos para quando nós sairmos da quarentena eu consiga fazer essas aulas em 45 minutos. Estavam levando 1 hora e 10. Por ser online, não tinha muita preocupação, mas preciso me readequar ao tempo. Então, como ajudar irmãos nessa situação? Eu sei que é difícil quando alguém perde alguém está em luto, no momento que você vai fazer uma visita, está ali velando a pessoa, o que eu falo, como eu me comporto, é muito difícil. Demonstrar cordialidade, empatia e compaixão. É um momento de choro, um momento de angústia, de tristeza, mas seja cordial, não julgue, não seja hostil, não tente expor possíveis mágoas a ninguém. Tenha empatia. Se você nunca teve empatia nesses momentos, por não saber exatamente o que se passa na mente dessas pessoas, aqui certamente você viu o que se passa e foi possível gerar empatia no seu coração. Tenha compaixão, tenha empatia nesse momento. Ouvir com atenção e compreender as suas necessidades. Um irmão que está enfermo, deixou a sua família ali sem o seu trabalho, sem a sua renda, sem a sua companhia. A pessoa que perdeu um ente querido está nessa situação também. E uma série de mudanças na vida vão ocorrer. Os entes queridos certamente estão com medo, não só de perder o seu ente querido, mas também das consequências disso, consequências financeiras, consequências diversas. Então, aquele é um momento que a pessoa vai querer falar. Alguns vão querer falar, vão querer expor os seus medos. Então, ouça com atenção, não interrompa, apenas ouça e compreenda essas necessidades que são reais. A pessoa sendo retirada para sempre da forma como ela vivia, existirão necessidades que poderão acompanhar muitas pessoas para sempre. Outros não tanto tempo, outros muito rapidamente. Cada caso é um caso. Dar encorajamento espiritual, falar que não dessa forma, falar que esse é o plano de Deus, essa era a vontade de Deus, é algo que nós entendemos que é verdade, mas é algo que vai machucar muito naquele momento, porque Deus quis fazer isso. A pessoa está chocada. Naquele momento pode haver uma explosão de sentimentos, uma mistura de fé, uma mistura de amor a Jesus com querendo culpar a Deus por algo. É um momento de ter muito cuidado com o que vai ser falado. É um momento de dizer, está nos braços do Senhor, está descansando com Deus agora, está em paz. Ou se está num leito de hospital, procurar dar esse encorajamento. Jesus, ele vai dar o recurso. Não é mentir para a pessoa. Não é mentir para a pessoa. Dizer, nós não sabemos o que Jesus vai fazer. Mas são as armas que Deus nos deu. São os recursos que Deus nos deu. É encorajar. Jesus tem poder para curar. Estamos orando.
Estamos orando por você, pela sua família. Vai ficar tudo bem. Em breve você estará conosco. É esse encorajamento que a pessoa quer ouvir. E que ela precisa ouvir. É uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com os não salvos. Nem todos que estão ali sofrendo pela enfermidade de um ente querido ou que estão enfermos e que não são salvos vão aceitar a mensagem num primeiro momento. Mas o Espírito Santo haverá de nos guiar nesses momentos, seja numa visita a um enfermo ou alguém que perdeu o seu ente querido. O Senhor vai nos guiar a identificar as pessoas que vão ouvir a sua palavra, que vai ser plantada ali naquele momento a sementinha da palavra de Deus. Não fazer afirmações de curas e milagres por conta própria. Isso é algo que eu já fiz muitas vezes. Não vou dizer por conta própria, mas por crer que Jesus cura. E fazer uma visita e dizer, Jesus vai te curar. Por entrar nesses conflitos. De ter essa dificuldade de aceitar que pode ser algo que Deus preparou. É um fim do ciclo mesmo, porque é a vontade de Deus. Eu tive muito esse hábito de sempre tentar animar a pessoa, dizendo, Jesus vai curar, Jesus vai fazer, mas na melhor das intenções, sempre na melhor das intenções, para animar a pessoa. Mas não é isso que a palavra de Deus recomenda. Não é isso. Acaba sendo por conta própria falar esse tipo de coisa, porque nós vimos que não é a forma de Deus fazer todo o tempo. Então, se você faz como eu fiz muitas vezes, Jesus vai te curar, Jesus vai te tirar dessa. Sim, nós podemos fazer de uma forma com fé, dizer, olha, eu tenho fé que Jesus vai te curar. Eu tenho fé que Ele pode fazer isso por você. E vamos orar por isso. Agora, afirmar com todas as letras, Ele vai fazer. Semana que vem você vai estar com a gente. Não é assim. Não é assim que nós devemos fazer. Ajudar a encontrar esperança, força e consolo em Deus. A fé da pessoa nesse momento está abalada, está com dificuldade de pensar em Deus, nas coisas de Deus. Tudo dela foi tirado, absolutamente tudo. Ela está ali, entregue completamente nas mãos de Deus. Nesse momento, a pessoa tem que ouvir da esperança em Cristo. Eu estou falando de casos de enfermidade pesada. Não estou falando de pessoas que estão com alguma enfermidade e nós já vamos começar a falar aqui da esperança, da glória, esse tipo de coisa, porque estamos ali dizendo para a pessoa que ela vai partir, né? Assim, estamos falando de um caso extremo de enfermidade ou luto. Falar da esperança, da glória, do que está com Jesus, do que a palavra de Deus diz, das promessas de Deus que Ele fez para todos nós, da volta de Cristo, do triunfo da igreja. Fazer a pessoa lembrar de coisas que estudamos na nossa caminhada com Cristo, mas que nesses momentos devem estar passando longe da mente. Demonstrar amor, solidariedade, estar presente na medida do possível. Demonstrar apoio, não só à pessoa em si que está enferma, mas aos familiares. Muitas vezes a preocupação do enfermo não é nem tanto ele, mas é a família que está sem recursos financeiros, está sem o provedor.
de recursos. Então é amor e solidariedade, tentar ajudar de alguma forma, seja financeira. Cada caso é um caso. Acompanhamento e visitas, é importantíssimo isso daqui. A pessoa está fragilizada completamente. As visitas são muito importantes para ouvir o que ela tem a dizer, para que a pessoa se sinta abraçada, seja por estar enfermo, seja por ter um ente querido enfermo, seja por luto. Visitas constantes. Cada caso é um caso. Nós vamos perceber se as visitas estão sendo adequadas ou não. Não podem ser uma frequência que acabe tirando a privacidade da pessoa ou impedindo que ela faça as muitas burocracias que haverão de ser feitas por decorrência de uma enfermidade, a pessoa foi afastada do trabalho, isso, aquilo. Cada caso é um caso. Nós vamos sentir isso. O Senhor Deus nos dará sabedoria para entendermos isso. E crer na soberania de Deus e na sua perfeita vontade é a forma de termos paz, de saber que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, fez a sua vontade prevalecer, como sempre. Isso nos dá paz de saber que é o plano absoluto e perfeito de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Que nós tenhamos sabedoria para conseguirmos conduzir situações como essa, que sempre ocorrerão enquanto estivermos aqui, nesse mundo, sempre ocorrerão, seja conosco, seja com os nossos irmãos. Que Deus nos dê graça para e lembremos desses pontos quando estivermos diante de uma situação como essa. A nossa próxima aula, que é a última do semestre, nós vamos falar da culpa humana e a graça de Deus. É algo que gera muito conflito na nossa caminhada com Jesus. Eu sei que o título não diz muita coisa, mas certamente é algo que gera muito conflito na vida dos crentes. Por exemplo, o que você é hoje, onde você está hoje, é consequência do querer de Deus? Ele plantou tudo na sua vida de forma que você estivesse onde você está e seja o que você é hoje? Ou você foi responsável pelas suas escolhas e você vive colhendo o que você plantou? Isso é um conflito de muitos cristãos. Eu me perguntei muitas vezes a Deus sobre coisas desse gênero. Então nós vamos na próxima aula entender, em 45 minutos, vamos tentar entender à luz da palavra de Deus esse ponto tão conflitante. Eu diria que, assim como foi para mim, pode ser para você essencial entender alguns pontos desse. O que é consequência das minhas atitudes? A lei da semeadura que Jesus disse. O que é plano absoluto de Deus, que Deus pré-determinou, como diz a palavra de Deus? Então nós vamos ver na próxima aula esse tema tão conflitante e último. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, você pode fazer aqui na página da igreja, no canal. Pode mandar no grupo, para os membros, no caso, no grupo da igreja. E nós vamos tentar ajudar de alguma forma. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa aula, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por esses tópicos, Senhor Deus, por nos trazer à mente esse assunto que deixamos passar desapercebido muitas vezes.
mas que podem estar acontecendo do nosso lado, com o nosso irmão, Senhor Deus. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo e pelas que assistirão essa aula. Eu também te peço, pela última aula desse semestre, na semana que vem, que o Senhor nos dê graça, entendimento, para falarmos desse assunto também tão complexo, Senhor Deus, que envolve a essência do ser humano, Senhor Deus, a nossa vida aqui contigo, nosso caminhar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, graças a Deus, nos vemos na próxima aula. Que o Deus abençoe, em nome de Jesus.